Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu. E estamos dando continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio. E se você tem nos acompanhado, já estamos chegando quase na metade do nosso estudo, que são as 13 lições que estudamos baseado na lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se você tem acompanhado, como já disse, a gente tem visto que o livro de Deuteronômio tem, na verdade, pelo menos para mim, se tornado um livro maravilhoso. Já falei aqui várias vezes que eu não fazia a menor ideia do que se tratava esse livro, e quando comecei a estudar, achei que vai ser difícil. Como é que a gente vai conseguir passar para os nossos amigos aqui o que é esse livro e o que ele quer dizer? Mas cada semana a gente está se aprofundando mais e entendendo essa mensagem que é maravilhosa. Moisés estava passando essa mensagem para o povo porque eles estavam ali na beira para entrar na Terra Prometida. Lembra que eles estavam navegando por 40 anos no deserto e estavam ali, né, na boca ali para fazer o gol, só que Moisés ainda estava preocupado. Era uma nação que sempre teve seus altos e baixos. E Moisés teve que passar a mensagem, teve que reforçar certas leis. E estamos nesse ponto aqui, onde Moisés está lá, pregando para eles, e quando ele fala quando ele está pregando ali para o povo de Israel, ele faz uma referência dizendo que o povo de Israel é uma grande nação, e é justamente o título desse tema, dessa lição, que é uma pergunta, que nação há tão grande? Né? E faz a gente pensar em números, em influência. Por que será, João, que começa com uma pergunta dessa? É uma pergunta bem interessante para a gente explorar, porque se você olhar a história do povo de Deus, desde o comecinho da Bíblia, né, a primeira promessa que foi feita para Adão em Gênesis 1:28 foi o quê? Não foi uma promessa, foi um mandamento. Crescei e multiplicai-vos, né? Enchem a terra, certo? E aí Adão e Eva começam esse projeto já com o pé esquerdo, eles caem, eles desobedecem. Primeira coisa que acontece, os dois filhos que eles têm, um mata o outro, já começa mal, né? Mas aí Deus, pela sua misericórdia, continua trabalhando com o seu povo, acha outras pessoas, trabalha com Noé, salva a família de Noé, que são a mulher, os 3 filhos e as esposas. Depois, quando eles saem da arca, mais uma vez Deus fala, crescei e multiplicar. É uma promessa e um mandamento numérico, era para eles crescerem numericamente. Numa época onde a taxa de mortalidade era altíssima, era muito difícil, né? Principalmente depois que eles pecaram, o número de anos que viviam-se foi caindo de 800, 700 para 100, 120, quer dizer, era muito fácil morrer. Mas aí veio Abraão com uma mulher que era estéril, né? Sara, e Deus fala, através de Sara, você vai ter tantos filhos como se fossem as estrelas do céu. Quer dizer, aí Abraão tem uma família lá de 100 pessoas, 200 pessoas, começa a crescer. Ellen White diz que a casa de Abraão chegou a um ponto de ter quase 1000 pessoas. Quer dizer, aí vem todos os filhos dele, José vai para o Egito, aí Jacó vai, quer dizer, no final dessa história onde nós estamos agora, que você se referiu, houve realmente uma bênção numérica. Eles eram milhões, estavam à beira de Canaã, mas eram milhões de escravos, milhões de pessoas que não discerniam o bem pelo mal, quer dizer. Então aí aí Moisés estava falando o quê? Essas são as leis que Deus me deu. Eu passei 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber na montanha. E Deus me deu essas leis. Aí vem o verso dessa semana que eu posso ler para a gente aqui, ó. Isso é Moisés falando para o povo, segunda geração que está à beira de Canaã. Vocês devem obedecer essas leis e cumpri-las, pois assim os outros povos verão o quê? A sua sabedoria e o seu discernimento. Não só o número, mas a sabedoria e o discernimento. Quando eles ouvirem todas essas leis, dirão, de fato, que grande nação é um povo tão sábio e inteligente. Pois, que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Você veja, Pitu, houve primeiro uma bênção numérica, de fertilidade, de multiplicação. Eles se tornaram escravos, e o que aconteceu? Eles perderam completamente essa identidade de serem filhos de Deus. Agora, Moisés está os resgatando de novo e está dizendo, olha, Deus andou com vocês. Ele tirou vocês com a mão forte do Egito. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele apareceu no Monte Sinai. Ele escreveu com os próprios dedos a lei. Ele é próximo de vocês. Que outra nação tem um Deus tão próximo? Que outra nação recebeu essas leis que são tão justas, tão altruístas, né? Então, a hora que
vocês começarem a obedecer essas leis, os outros povos vão ver e vão falar, uau, que nação é essa com uma sabedoria, com um discernimento tão grande? Mas de onde vem isso? Vem do Deus deles que está perto. A pergunta que a gente tem é, isso aí deu certo ou não deu? Funcionou ou não, né? Essa é a pergunta que fica. É verdade, né? E cada nação, cada povo tem as suas regras. Independente se é uma nação que nunca teve em contato com a civilização, eles têm as suas regras, porque senão não funciona, né? O Brasil ou qualquer outro país tem as suas leis, o estado ou a cidade vai ter os seus municípios, tem as suas próprias leis, porque depende da sua cultura. Da mesma forma, o povo de Israel, ele tinha suas leis, tinha sua cultura, e já falei aqui, o povo de Israel, além dos 10 mandamentos, eles gostavam de tantas leis, que eram 613, se não me engano, leis que eles criaram para seguir a Deus, né? Então, o povo precisa ter uma certa estrutura para seguir. Só que, olha só, né? Pela nossa natureza pecaminosa, a nossa humanidade, a gente, mesmo que a gente faça nossas leis, a gente quer quebrar essas leis. E isso já não acontece só de agora, né? A gente sabe porque Satanás, Lúcifer no céu, o que ele quis? A primeira coisa que ele quis lá era provar que a lei de Deus não estava certa. Ele estava com inveja de Jesus, ele queria ser igual, e a forma dele poder enganar os anjos foi, essa lei tem alguma coisa que está errada. E ele conseguiu, imagina, ele, né, o anjo, que era dos maiores dos anjos, conseguiu convencer 1/3 dos anjos. Então, imagina que para nós, seres humanos, a gente tem as leis, só que a nossa natureza é tentar achar um jeitinho. De repente eu posso fazer um pouquinho diferente. Então a minha interpretação dessa lei é assim, o que você acha? Então, se eu tiver mais seguidores, a gente daí consegue convencer. Só que tudo isso leva o povo a não seguir da forma que Deus, com a intenção que Deus teve para o povo de Israel. Fora isso, o povo era numeroso, estava no deserto e tinha outras nações perto de Israel. E, naturalmente, você acaba se comunicando com essas outras nações. E o que acontece, né? O cara vai lá na outra nação, de repente acha aquela cultura um pouco mais vantajosa, mais atrativa, um pouco mais flexível, e o povo de Israel, naquele tempo, acabou trazendo a mulheres, o homem certo, trouxe a cultura para dentro do povo de Israel. E acabou com isso, começando a adorar outros ídolos, outros seres, né? E indo contra diretamente aos 10 mandamentos. E, de certa forma, burlando a lei ou fazendo ela se adaptar ao que o ser humano queria, eles acabavam até adorando, achando que estava adorando a Deus, né? A Javé, achando que não, isso daqui está certo, né? Ficaram tão distorcidos nisso que não estavam percebendo a distorção da lei. Mas nisso aqui é claro, né? Deus, desde o princípio, quando botou os 10 mandamentos, as leis é universal e eterna. Não pode ser diminuída e nem ser acrescentada. O que Deus escreveu, né? Né? Com todas as suas leis, é para ser imutável. Só que nisso também acaba o povo levando a pensar, a olhar na questão do templo, né, dos sacrifícios, certas regras, certas culturas. Por que essas mudaram, né? Então, tem diferenças entre as leis que Deus colocou e outras leis que são mais temporais, que mudam de acordo com a cultura e de acordo com o tempo, e outras leis que são imutáveis, como os 10 mandamentos, a questão também de saúde, de alimentação. Essas leis foram para ficar. E Vitor, eu acho que assim, a gente tem que colocar assim, para o pessoal a questão dos deuses, né? A Bíblia mesmo diz em Isaías assim, que às vezes os israelitas adoravam um ídolo esculpido na madeira e depois pegava o ídolo e botava para fazer um fogo, fazer um churrasco. Eu não estou inventando isso está na Bíblia, entendeu? Quer dizer, Deus tem até um senso de humor. E ele fala assim, vocês oram para pedras, vocês oram para um pedaço de madeira. Esses outros deuses não são deuses como o Deus de Israel, porque o Deus de Israel é o Deus que é criador do mundo. Esses outros deuses que falam são deuses criados pelo homem, entendeu? Para manifestar ideias humanas, né? Então, quando a gente diz, que você diz, por exemplo, que a lei é imutável, não é porque é um capricho de Deus, que não, a minha lei não muda, a lei dos outros países muda, não é isso. É que o que Israel clamava era um negócio único,
Que aquele Deus não era um Deus criado por homens, é o Deus criador de tudo. Por isso que a lei dele não pode mudar, porque é como as leis da física, a lei da gravidade. Se eu jogar essa caneta aqui 10 vezes a caneta vai cair. As leis de Deus é a mesma coisa. Se eu for egoísta com você, Pitu, você vai ser egoísta comigo. Se eu quiser te matar, você vai querer me matar. Se eu te amar, você vai me amar. São leis de convivência, leis de amizade, fraternidade, leis de adoração. Só pode existir Deus como Deus. Se Deus não for Deus, eu vou ser meu Deus, né? Então a lei ela é imutável. Agora é como você disse, né? E a gente que é brasileiro, a gente sabe, né? Toda regra tem uma exceção, né? E tem um jeitinho, mas com as leis de Deus não tem. Se você fizer mal para alguém, esse mal volta para você. Se você fizer bem, né? É a regra áurea que Jesus fala. Faça para os outros o que você quer que faça para você. Então você veja, Pitu, o contexto que Jesus colocou para o povo de Israel, bem depois deles terem caído e terem, entendeu, se afastado e tudo, Jesus ainda disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo, a gente não coloca uma lanterna na parte de baixo da sala. A gente bota no alto da sala para iluminar todo mundo. Quer dizer, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: obedeça primeiro e a sabedoria vem. Essa é a parte que é difícil para pessoas como nós, que somos pessoas relativamente inteligentes e estudadas um pouco, para dizer para a gente o quê? Eu tenho que primeiro entender a lógica disso, depois eu obedeço. E o que está dizendo aqui é o seguinte: obedeça primeiro, que o discernimento e a sabedoria vêm depois. Então a fé, ela vem primeiro, e é isso que faltou para eles. Exato. E o povo de Israel, lembre-se, ele era para ser o povo para iluminar os outros povos, para ser um exemplo. Eles eram como se fossem a nação era o trabalho missionário para as outras nações, né? Eles eram para ser uma bênção. E como diz aqui em Gênesis 12:2, fala assim, né? Porém, o propósito de torná-los grandes era que pudessem ser uma bênção para todas as famílias da terra. Isso está em Gênesis 12:3. Embora a bênção final fosse a vinda de Jesus, que esse é o nosso objetivo, a gente está aqui para a vinda de Jesus, né? O Messias, por meio de sua linhagem, até eles deveriam ser a luz do mundo, como você falou, exatamente. E por isso, a importância do povo continuar seguindo as leis sem as influências externas, sem acrescentar e sem diminuir. Para que o povo pudesse ser essa luz, o povo tinha que seguir de uma forma correta. Só que o povo não estava seguindo, isso que a gente estava sabendo, né? E por isso que, para nós, hoje, a gente tem esse exemplo de Israel, a gente tem essa sabedoria, a gente tem um entendimento de ver o exemplo deles, como eles foram e como não fazer. Só que a gente, com a nossa natureza, hoje, a gente sabe o exemplo, a gente sabe exatamente o que tem que fazer, e mesmo assim é difícil, né? Para mim, eu vou te dizer, assim, eu acho que por essa desobediência, que é uma coisa que não é só nós ou só eles, o ser humano é assim. Isso revela para mim o caráter de Deus, como Deus é paciente, como Deus é generoso. Porque, veja bem, você acha que Deus não poderia ter aparecido assim, feito assim, se revelado para todo mundo? Mas o que ele faz? Ele escolhe o povo de Israel, que é um povo obstinado, um povo rebelde, um povo teimoso, e arrisca-se ser mal representado para que através desse povo ele seja conhecido. E Deus faz isso por quê? Porque ele quer que a gente participe do trabalho de salvar almas, porque ele é um Deus tão generoso e tão bondoso, com o risco de ser mal representado. Inclusive tem um dos mandamentos, né? Não tome o nome de Deus em vão, ou seja, não represente Deus mal. E você vê o que Jesus fez. Jesus não escolheu fariseus, ou políticos, ou líderes, Jesus escolheu pescadores. Um deles, Judas, que não era pescador, mas seguiu ele, o traiu. Quer dizer, como Deus é bondoso e misericordioso, e ele quer fazer o trabalho dele através de nós. Então, olha como a importância desses estudos, porque se eu e você obedecermos às leis, temos fé para obedecer essas leis morais que não mudam, as outras pessoas que trabalham com a gente, as outras pessoas que ficam ao nosso redor vão começar a falar: uau, que povo é esse? Que família é essa? Que vive de uma maneira diferente, que trata as pessoas de uma maneira diferente, que vive por outros propósitos, que não só o dinheiro e o prazer. Quer dizer, chamado para nós hoje, Cristo, é para a gente ler essas leis com o coração aberto e esperar que Deus faça a vontade dele na nossa vida e perceber que Deus está próximo da gente e que essas leis, elas são justas
e são válidas e são essenciais para fazer o quê? Para que nós sejamos um povo sábio que tem discernimento, né? Então, que Deus nos abençoe, Pastor, que a gente continue estudando. E como você disse, esse livro de Deuteronômio está sendo uma bênção. É o evangelho do Velho Testamento. E está ampliando a minha cabeça, acredito que a sua também, para ver de onde veio as ideias de Jesus, de onde veio as ideias de Paulo. Quer dizer, já é uma tradição que Moisés está revelando para Deus, que Deus está revelando através de Moisés. Jesus veio como Messias e ampliou tudo isso. Então, que Deus nos abençoe, né? E que a gente continue aí firme, estudando. Estamos no meio do caminho, né, Vitor? Esperamos acompanhar a história deles e no próximo livro, em Josué, eles vão para a terra de Canaã. E quem sabe a gente chega até o fim. Eu não sei como vai ser todo o estudo, mas estamos animados para saber o que esse estudo nos reserva, né? Vamos orar então? Vamos orar. Tá. Bondoso Pai, muito obrigado por mais um estudo, muito obrigado pelo livro de Deuteronômio que nos ajuda a entender o teu propósito com o povo de Israel que aplica para nós hoje. Esteja com cada um de nós, cada um dos nossos amigos durante essa semana, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.